Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é o Estatuto do Torcedor. Para o assunto, temos as presenças do deputado Carlos Roberto Osório. Deputado, obrigado pela presença. Prazer estar aqui novamente, Rui. E também do jornalista da Super Rádio Tupi, Luiz Ribeiro. Luiz, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rui. Muito bem, é um tema muito palpitante, o Estatuto do Torcedor, que entrou em vigor no dia 15 de maio de 2003. Veio com a intenção de colocar ordem no futebol brasileiro. A pergunta é para você, Luiz Ribeiro, para o nosso telespectador. Isso realmente aconteceu? Melhorou com a entrada do Estatuto do Torcedor, para os clubes? O que você pode falar sobre isso? Eu diria que eu nunca vi um cliente tão maltratado como o torcedor de futebol. Ele financia tudo e não tinha nenhum amparo. Por uma razão, ele, quando vai a um estádio, ele vai vulnerável, ele quer se divertir. Ele não vai fazer uma opção de compra. Nesse sentido, para pegar apenas um ângulo aqui para o início do debate, o que o Estatuto do Torcedor fez foi guindá-lo da condição de torcedor, apaixonado, distraído, para a condição de consumidor. Por isso, o Estatuto do Torcedor é uma extensão do Código do Consumidor. Deu poderes àquele que financia o negócio. Deputado Carlos Roberto Osório entende também dessa forma, porque o Luiz foi bem enfático. O torcedor era maltratado, sempre maltratado. A entrada do Estatuto do Torcedor em vigência em 2003 melhorou para o torcedor, que é aquele que financia o espetáculo? Olha, Rui, não há dúvida que melhorou. Acho que o Estatuto do Torcedor foi uma evolução importante para o futebol brasileiro, deu ao torcedor garantias e direitos que ele não tinha no passado, como falou o Luiz. Ele financia tudo, ele paga a conta, ele é o apaixonado, ele é parte do espetáculo e não tinha direito nenhum. Federações, clubes tratavam o torcedor da maneira com que queriam. O Estatuto do Torcedor foi um avanço, sim, mas agora, passados quase 12 ou 13 anos, acredito que esteja na hora de se rever esse estatuto e fazer uma análise profunda. O que deu certo, o que funcionou, aonde avançamos e aonde precisamos avançar mais. A realidade que o futebol brasileiro hoje, vamos falar do torcedor, temos que falar de torcedores de todos os esportes. Mas o carro-chefe no Brasil é o futebol, o torcedor do futebol. O futebol brasileiro hoje não atravessa uma boa fase. O sistema de financiamento dos clubes brasileiros é um sistema atrasado, eu diria que falido de muitas maneiras, e está na hora da gente dar uma repensada nesse modelo. Claro que isso tem que ser feito em Brasília, através do Congresso Nacional, mas nós aqui, parlamentares do Rio de Janeiro, temos também a nossa contribuição a dar. Eu diria, foi um avanço, representou uma melhoria, mas está na hora de rever para que a gente possa dar um próximo passo. Rever, conforme disse o deputado Carlos Roberto Osório do Ribeiro, é realmente necessário para você falar assim, aquilo ali deu certo, aquilo não deu certo, a gente precisa avançar naquele ponto. Você concorda também com essa opinião? Primeiro tem uma questão cultural. Os dirigentes não tratam o Estatuto do Torcedor como deveria de tratar. Às vezes eles não reconhecem, procuram sempre uma margem para fugir. Mas eu concordo com o deputado Osório que você tem que fazer uma atualização, até porque a relação do torcedor com os clubes, essa relação mudou com a entrada do sócio-torcedor. Aí é um grande problema. Quem compra, qual é a oferta que tem fora desse projeto, compra só através da internet, você tem que disponibilizar os ingressos em outros postos, em cidades que têm uma demanda muito grande, mas estão afastadas aqui do centro do Rio de Janeiro. Todo esse processo tem que ser revisto para colocar o torcedor agora numa nova perspectiva. Lembrando que as arenas também, você tem um cenário diferente. Você não pode dar condições sanitárias de higiene numa arena e um outro estádio você não aplicar o que diz o Estatuto do Torcedor. Exatamente. Então essas incoerências devem ser tratadas e enfrentadas. Com certeza. Bem, o artigo 1º trata do assunto prevenção da violência e diz que a responsabilidade é do poder público, confederações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, inclusive dos dirigentes ou aqueles que organizem os eventos esportivos. Já no artigo 2º-A, trata das torcidas organizadas e no parágrafo único obriga que essas torcidas tenham um cadastro atualizado dos membros, aqueles que são integrantes. Essas medidas estão previstas em lei e têm conseguido diminuir a violência entre essas organizações. Isso a gente já sabe. Isso realmente veio para ficar, deputado Carlos Roberto Osório? Por exemplo, cadastro das torcidas organizadas,
que isso até tem acontecido. Hoje a gente já não vê briga assim no estádio, sim nas cercanias, brigas até acontecem. Nós tivemos na Copa São Paulo de Futebol Júnior uma briga ali na torcida de São Paulo, que chegou a coar a PM de São Paulo, né, ali na porta do estádio. Mas aqui no Rio a gente tem visto assim as brigas longe do estádio. Essas medidas do Estatuto Torcedor têm conseguido reduzir a violência? Olha, Rui, você colocou muito bem. Hoje, nas praças esportivas, tirando, claro, alguns péssimos exemplos de memória recente que nós tivemos em alguns lugares do Brasil, a violência dentro do estádio está num novo patamar. O Luiz colocou a questão das arenas. Com as arenas da Copa do Mundo, com as reformas que foram feitas nas nossas principais praças esportivas, a própria configuração nova desses palcos ajuda a reduzir a violência pela própria estrutura física. Agora, esse tema da violência é um tema que ainda não está sanado. Ainda existe o fomento ao ódio, ainda existe uma coisa que era muito comum no passado, Luiz, ainda é hoje, que é a utilização das torcidas organizadas por dirigentes esportivos como massa de manobra, como força bruta, como intimidadores políticos eleitorais dentro das suas agremiações e dentro dos seus clubes. Essa relação ainda promíscua entre clubes e torcidas organizadas existe em muitos lugares do Brasil. Então não podemos dizer que o problema da violência está superado. Podemos dizer que houve um avanço. Aqui no Rio a gente também tem que fazer um reconhecimento. A Polícia Militar do Rio de Janeiro avançou muito no seu grupamento, no GEP, que é o Grupamento de Proteção e pioneiro, aos Estados. Pioneiro no Brasil. No Brasil. Pioneiro no Brasil. O trabalho do GEP é um trabalho diferenciado. Você vê que nas nossas praças esportivas no Rio de Janeiro e nos arredores, onde o GEP atua diretamente, nós não temos tido problema, mas a gente tem que abordar essa questão ainda, essa relação torcida-dirigente e, como você disse, nós espantamos para longe a violência. Niterói, por exemplo, eu sou vascaíno, você sabe disso, enfim, jogo Vasco contra Flamengo, tem briga marcada em Niterói sempre. Verdade. E em algumas outras regiões do Estações Rio. De trem, Madureira, Meia. Enfim, então Verdade. Nós temos que abordar esses pontos para levar esse alcance da segurança a todos. Agora, sem segurança, nós não vamos conseguir fazer o futebol crescer. Se as famílias tiverem medo de ir aos estádios, se as pessoas de bem, o torcedor, tiver medo de ir ao estádio, nós estamos atirando contra o próprio pé e, infelizmente, às vezes o dirigente não enxerga isso. Luiz Ribeiro, sua opinião. Olha, eu destaco também, acrescentando, agregando a análise do deputado Osório, o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Perfeito. A resposta tem que ser imediata, o Estado tem que responder. Aquele que vai para o estádio no sentido de promover a desordem, a bagunça e a violência. Então, a penalidade é anunciada, às vezes ele fica impedido de ir aos estádios. E isso acrescentou muito nesse processo de, se não acabar por completo, diminuir a violência nos estádios de futebol. Então, Polícia Militar, que é uma experiência nossa, como destacou o GEP, que é o grupamento especial, aliás, o Brasil todo usa. Porque você não pode botar um batalhão de choque para fazer isso, como a gente vê em outras praças. O policial deve ser preparado para lidar com o torcedor e até com a arbitragem, com os jogadores. Né? É uma multidão específica, tem que ter muito preparo. Então, foram ações pontuais que ajudaram bastante no controle da violência. Perfeito. Bem, o Estatuto do Torcedor também trata do assunto segurança, que é de responsabilidade do mandante. Veja bem, o mandante que é o responsável, né? E dos dirigentes. Agora, no Estatuto do Torcedor também é assegurado o direito à publicidade, à transparência, na organização das competições. E junto foi criado o ouvidor, que poderá ser remunerado e que vai receber as reclamações dos torcedores. Isso aí tem acontecido. Agora, ele recebe. Agora, será que tem sido respeitado? Deputado Osório, tem acompanhado isso? O ouvidor tem. A CBF colocou o ouvidor na Série A, B, C e D. A Federação também tem o ouvidor no Campeonato Carioca. Os torcedores mandam para lá as suas reivindicações, reclamações e elogios. Agora, se vê algo positivo nisso? Olha, Rui, eu acho concreto? Olha, eu como torcedor, enfim, e acompanho o meu clube, sou um torcedor apaixonado, acompanho o meu clube em todas as competições que ele está, o nosso Vasco da Gama. Eu acho que essa questão do ouvidor, ela não é aquela daquelas coisas que não pegou. Ele tem porque a lei determina. Tem porque a lei determina, mas na verdade a divulgação não é feita de maneira adequada. O torcedor não tem o costume de demandar o ouvidor. Talvez porque julgue que as demandas encaminhadas ao ouvidor não estão tendo a efetividade de resultado, a eficácia de resultado que poderiam ter. Eu acho que a ideia do ouvidor é uma ideia boa, ou seja,
haver um canal de comunicação entre o torcedor e os organizadores dos eventos para que, a partir das reclamações dos próprios torcedores, você possa endereçar algumas questões. Então, essa é uma questão que, ao meu ver, ainda não funcionou direito. Eu queria até ouvir um pouco, Luiz, que eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão. Não funcionou por quê? Será que o ouvidor está sendo pouco demandado? Ou será que o ouvidor tem pouco poder para encaminhar ou para que as reclamações que lá cheguem sejam ouvidas pelos dirigentes, pelos organizadores dos eventos esportivos? Essa questão é uma questão que, para mim, ainda pode ser melhorada. Eu vejo ela como... Eu nunca liguei para ouvidor nenhum na minha vida. Você já ligou, Luiz Ribeiro, para algum ouvidor? Eu também nunca liguei. Não, nunca liguei. Mas eu acho que a CBF deveria dar publicidade ao trabalho do ouvidor. Massificar mais isso, né? No site. O que foi demandado e quais soluções que foi encaminhado. E até dar respostas, né, Luiz? Exatamente. Você só usa a ferramenta quando ela é provocada, né? Ela é provocada. E você sabe que ela funciona. A CBF não tratou disso. Deixou o ouvidor como mais uma resposta à lei do que propriamente implementar a prática, que acho que não houve implementação. Então, na sua opinião, isso deveria ser mais divulgado, Sim, mais massificado, no site para o torcedor saber, né, exatamente, do seu direito? Tá Acho que a maioria dos torcedores não sabem que existe esse ouvidor, não sabem como é que acessa e não sabem como funciona. Até mesmo não só no site, Luiz. Eu acho que até nas arenas, quer dizer, nos estádios, nos ginásios, eu acho que isso poderia ser feito um trabalho daquele mandante, né, ou da confederação, ou da federação responsável pelo evento, para que o torcedor, assim como tem o Código de Defesa do Consumidor, e ali as pessoas hoje, a maioria já sabe do seu direito, daquilo que ele pode reivindicar ou não, fazer isso também no futebol. Porque se existe a figura do ouvidor que está prevista na lei, no Estatuto do Torcedor, ele tem que ser usado. Claro. Não é isso, Osório? Com certeza. Eu acho que essa é uma excelente ideia. Enfim, pelo menos ter um anúncio no estádio, ter uma informação no estádio de que, torcedor, se você quiser demandar alguma coisa, esse é o caminho. Essa é uma ideia para massificar o conhecimento e a utilização do ouvidor e depois nós acompanharmos se o que chega lá está tendo um tratamento adequado e está tendo uma resposta devida à sociedade. Luiz, você pode fazer isso com as torcidas, né, com os sócios dos clubes, e no dia a dia até mesmo na cidade, em que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você pode fazer isso no interior, Volta Redonda, né, onde você tem jogos, Bacaxá, onde você também tem ali o jogo da Boa Vista, enfim, Macaé, que também é uma praça do Rio de Janeiro. Eu acho que isso seria válido, você não acha, Luiz? Eu acho, mas você já comentou, já citou aqui no início, que eu acho que é fundamental e que a CBF acabou não adotando, aliás, não é a CBF, foi a própria FIFA. Por isso é que ela está sendo questionada e temos problemas, que é o ponto central da lei. O legislador, ele agiu corretamente. A CBF tem que dar transparência e publicidade às suas ações. Acima de tudo, né? Esse é o ponto do futebol brasileiro. Enquanto não houver transparência nas decisões, nós não vamos chegar aonde queremos. Isso é que falta na CBF. Eu repito, eu vejo às vezes nos dirigentes, eles torcem o nariz como se o Estatuto do Torcedor tirasse o poder. Não tirou, deu poder ao torcedor, mais nada. Sem dúvida nenhuma. Agora, falta transparência e falta publicidade. Esse é o tema central do Brasil e da CBF também no futebol. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva tratando deste assunto, o Estatuto do Torcedor, com as presenças do deputado Carlos Roberto Osório e do Luiz Ribeiro da Super Rádio Tupi. Já no Arena.